Bom dia! Bom dia, oitavo ano. Vamos acordar? Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Hoje a aula começou mais cedo. Vamos levantar, lavar o rosto. Vamos lá, Brasil. Vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Dizer que tô com saudade de vocês. Minha amiga Ana Júlia, Tiago, Felipe, Brenda, Beatriz, Rafaela, Isabela, Senhorita Valente, Maria Eduarda, minha grande amiga, saudade de vocês, tá? Vamos lá, vamos seguir a nossa aula, seguir com o nosso conteúdo. Eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês. Hoje nós vamos também usar o livro. Nós vamos começar lá no capítulo 5, que foi aonde nós paramos, tá? Que nós vamos falar de Revolução Industrial e as suas consequências, tá? Então vou dar um tempinho aí para vocês se organizarem, arrumar o local de estudo, material de vocês, tudo direitinho pra gente começar a nossa aula. Vamos lá? Já? Foi? Já começaram? Já? Beleza? Já acordaram? Abriram o olho aí, ó. Vamos lá? Lá. A gente, na aula antes desse período da pandemia, a última coisa que nós estudamos foi o capítulo 4. Tá vendo? 4. Antes do 5, veio 4. Que nós falamos sobre Revolução Industrial. Então eu falei para vocês que quando a gente estuda o termo Revolução História, a gente está falando de mudanças profundas, tá? Então vamos lá. A Revolução Industrial que nós estudamos vai ser quando o homem vai começar a introduzir o trabalho da máquina, o trabalho das indústrias, tá? Aquela ideia lá que eu falei com vocês, que agora o trabalho não vai ser mais feito pelas mãos, um trabalho manual, mas ele vai ser feito pela máquina, tá? Nós estudamos o pioneirismo da Inglaterra, né? A Inglaterra vai ser a grande pioneira no século XVIII, só ela que vai fazer Revolução Industrial. Então nós vamos ter transformações. Hoje nós vamos estudar essas transformações. E quando nós falamos dessas transformações, pessoal, nós falamos tanto de transformações boas como transformações ruins, tá? As mudanças que vão ocorrer agora no modo de vida no século XVIII, no século XIX, nós vamos ter a entrada da máquina, mas nós vamos também ter muitas transformações ruins do ponto de vista da miséria que o ser humano vai viver, tá bom? Então vamos primeiro começar a falar das transformações econômicas, tá? As transformações econômicas, na economia, nós vamos ter o surgimento da ideia de comércio e da ideia de consumo. Eu coloquei um gráficozinho aí para vocês, falando a respeito da roda da economia. E aqui eu falo um negócio para vocês. Já falei e vou repetir. Esse material, quem quiser imprimir, eu já mando o arquivo em PDF para vocês imprimirem. Se você imprimir, você não precisa copiar. Mas se você não imprimir, você tem que copiar isso no caderno. Isso é matéria. Eu estou dando aula para vocês. Aqui é matéria que eu vou poder cobrar e vou cobrar de vocês nas avaliações. Então é muito importante vocês estarem prestando atenção na aula. Não é momento de ficar brincando com o cachorro, brincando com o irmãozinho. É momento de vocês estarem sentados, prestando atenção na aula. Vou repetir, não é brincadeira. Vocês estão tendo aula, tá contando. Quem não estiver assistindo o vídeo, quem não estiver participando lá no Telegram, vai tomar falta. Vocês então estão tendo aula, tá? Então presta atenção. Aí eu botei esse gráfico aí para vocês percebam que aí tem 3 palavras: indústrias, pessoas e comércio. E você tem setas ligando uns aos outros. Vamos lá. Eu vou pedir para vocês acrescentarem palavras nessas setas, tá? Pegaram aí o papel, a caneta? Pegaram aí? Vou esperar um pouquinho. Foi? Já? Posso? Beleza? Então vamos lá. Entre indústria e pessoas, vocês vão escrever a palavra contratam. Contratam. Entre indústria e pessoas tem uma seta.
Nessa seta em cima ou dentro da seta, vocês escolhem, vocês vão escrever a palavra contratam, tá? Beleza? Entre indústria e pessoas, contratam. Entre pessoas e comércio tem outra seta. Nessa seta entre pessoas e comércio, vocês vão escrever a palavra compram. Compram. Compram no. Tá? Repetindo. Entre pessoas e comércio, vocês vão escrever compram no. Tá? Posso? Repetindo. Indústrias e pessoas contratam, pessoas e comércio compram no, e entre comércio e indústrias, vocês vão escrever a palavra compram. De novo, compram na. Vou repetir. Entre indústria e pessoas contratam. Entre pessoas e comércio compram no. E entre comércio e indústrias, vocês vão escrever a palavra compram na. Aí agora eu vou explicar como essa roda da economia funciona. A pessoa compra no comércio. O comércio vai vender mais, vai precisar de mais produto que vai comprar na indústria. A indústria vai precisar mais e vai contratar mais pessoas, que vão ganhar mais dinheiro e comprar no comércio, que vai precisar de mais mercadoria e vai comprar na indústria, que vai precisar de mais pessoas e vai contratar. Então assim funciona a roda da economia. Pessoas compram no comércio, que compram das indústrias, que contratam mais pessoas. E assim a roda da economia vai girando, tá? Então, essa é uma mudança que nós temos agora nesse período da Revolução Industrial, e essa mudança chegou até os dias de hoje. Vocês podem perceber que em tempos de crise, vamos pegar agora essa pandemia do coronavírus que a gente está vivendo. Qual é o grande medo, né, que nós estamos tendo hoje? O grande medo do presidente da República, dos nossos governantes. As pessoas estão ficando em casa. Então, as pessoas estão tendo que ficar em casa por causa da doença. Então, é menos gente comprando no comércio, o comércio compra menos da indústria, a indústria contrata menos pessoas, que compram menos no comércio, que compram menos na indústria, que contrata menos pessoas, e assim a roda da economia ela vai travando, ela vai girando. Então, essa é a roda do funcionamento da economia. E essa engrenagem toda, ela só roda junto. Então, em tempos de crise, pessoal, o que o governo tem que fazer para a roda da economia não travar e parar de girar? O governo, por exemplo, tem que jogar dinheiro nessa roda. Como? Um exemplo, dando dinheiro para as pessoas poderem comprar no comércio e a indústria não parar. Então, esse é o nosso sistema econômico. A ideia do comércio, como ele funciona, essa roda da economia, tá bom? Se tiver dúvidas, pessoal, só me chamar lá no Telegram, tá bom? Nós também, nesse contexto de mudanças econômicas, nós vamos ter a mudança, uma transformação na produção, o aumento da produção, né? Máquinas com alta capacidade de produção. Eu dei o exemplo para vocês do tear. O tear, ele é o que faz a linha, ele vai surgir lá na Inglaterra. O algodão, já falei isso para vocês, o algodão é uma planta. E como você faz a linha, que as roupas eram feitas de algodão? Você torce ele, vai torcendo para fazer a linha. Imagina uma pessoa fazendo. O tear fazia o trabalho de 8 pessoas. Então, olha o aumento na capacidade que a gente teve. Então, nós vamos ter o aumento da produção com máquinas de alta capacidade. Nós vamos ter a divisão do trabalho. Cada operário tem a sua função dentro da fábrica. Vou dar um exemplo para vocês. A produção de uma camisa, tá? Se vocês repararem, a camisa, essa camisa aqui que eu estou utilizando, ela tem 5 partes. Ela tem a parte da frente, ela tem a parte de trás, ela tem as 2 mangas e ela tem a gola.
Então a minha camisa é formada por 5 partes. Ainda tem o botão e o símbolo da escola. Como é que funciona a divisão do trabalho? Numa fábrica, um funcionário produz a parte da frente, outro produz a parte de trás, outro produz a manga, outro produz a gola, um coloca o botão e o outro faz o símbolo da escola. Qual é a ideia disso? É ter uma produção muito mais rápida. Ao invés de eu ter uma pessoa tendo que saber fazer 5 partes da camisa, eu tenho 5 pessoas, no caso 7 pessoas, que cada uma faz uma parte. Então a produção fica muito mais rápida. O cara, ele já entra até num ritmo, como é que eu vou falar para vocês? Um ritmo de quase alienação. Ele já sabe o que ele vai fazer. Ele já sabe fazer a manga de olhos fechados. Dá um exemplo da manga. Ele já sabe o tamanho que tem que cortar, aonde tem que costurar e vai. Corta, costura, vai. Corta, costura, vai. Então essa é a ideia. Cada operário tem uma função. É a divisão do trabalho. Tá bom? Vamos lá. Comércio. Comércio, nós temos a divisão internacional. E aí, nessa questão da divisão internacional, vocês prestem atenção no seguinte: nós vamos ter a ideia dos países industrializados, países desenvolvidos, eles vão dar produtos industrializados, e os países subdesenvolvidos a matéria-prima. Como vai funcionar isso, pessoal? Nessa época, o Brasil, ele era um grande produtor de algodão. Então o Brasil, ele manda o algodão para a Inglaterra e compra já o tecido pronto. Conseguiram entender? O Brasil manda a matéria-prima e compra o produto industrializado. Então é a divisão internacional da produção. Cada lugar agora produz uma coisa, tá? Redução de preços e produtos, porque a produção é em larga escala, a produção é muito grande. Aí eu dou um exemplo até para vocês. Qual vestido que custa mais barato, meninas? O vestido produzido por uma costureira ou o vestido produzido numa fábrica? O mais barato é o da fábrica, porque a fábrica produz em larga escala. Enquanto a costureira demora, botar assim, 1 mês para produzir um vestido, a fábrica dentro desse mês produz 1000 vestidos. Então, a produção em larga escala permite o barateamento, o produto fica mais barato, tá bom? E a consolidação do sistema capitalista. A partir de agora, nós vamos ter a divisão da burguesia em 2 grupos. A burguesia industrial e a burguesia financeira. Como vai funcionar isso? Presta atenção. Vamos lá. Maria Eduarda, nossa grande amiga, Maria Eduarda é dona de uma fábrica. Então ela representa a burguesia industrial. Ela tem a indústria, ela tem uma fábrica. Mas vamos supor que a Maria Eduarda queira ampliar a sua fábrica. Ela vai precisar de quê? Dinheiro. Então, ela vai até a Ana Júlia, que é uma dona de banco, e pega um empréstimo com ela. Aí a ideia, qual é a ideia aqui? A Ana Júlia, ela vai ganhar dinheiro como? Através dos juros. Dinheiro gera dinheiro. A Ana Júlia vai emprestar o dinheiro para Maria Eduarda, mas a Maria Eduarda não vai devolver a mesma quantia que ela pegou. Dá um exemplo, se a Maria Eduarda pegou 50 mil, ela não vai devolver 50 mil para a Ana Júlia. A Ana Júlia vai cobrar juros. Então ela vai devolver 55 mil, 60 mil, depende dos juros que a Ana Júlia colocar. E com esse dinheiro, a Maria Eduarda vai ampliar a sua produção. Então, aqui nós temos a ideia, nós vamos ter o surgimento da burguesia financeira, que é o banco, tá? O que vocês estão olhando para mim? É para botar isso no caderno aí, no material que eu mandei. Não tá aí banco? Puxa uma setinha e escreve burguesia financeira. E lá na fábrica vocês vão puxar uma setinha e vão escrever burguesia industrial. Então eu tenho a consolidação do sistema. E tem outra coisa.
Vou dar um exemplo para vocês, continuando na Maria Eduarda. A Maria Eduarda ela tem uma fábrica na França e a Maria Eduarda quer vender produtos agora lá na Inglaterra. Aí a Maria Eduarda foi lá na Inglaterra, fechou a venda de vestidos, ela produz vestidos. Aí faço uma pergunta para vocês, a Maria Eduarda vai vir da Inglaterra para a França com aquela quantidade de dinheiro dentro da bolsa? Não, ela vai colocar no banco e vai sacar esse dinheiro quando ela chegar na França. Então essa é a ideia. É a ideia de você ter o banco como o local onde o dinheiro circula. Ele ajuda a fazer essa circulação da economia. É a burguesia financeira, aqueles que emprestam dinheiro a juros, tá bom? Consumo vai aumentar, nós vamos ter um aumento do mercado consumidor. Para vocês terem uma ideia, do século XIX para o século XX, a população do planeta vai dobrar. A gente vai sair de mais ou menos 900 mil pessoas para 2 milhões de pessoas no mundo. Perdão, 2 bi. Nós vamos sair de 900 milhões, e nós vamos partir para 1,5 bi, quase 2 bilhões de pessoas. Então, vai ter um aumento do mercado consumidor, tá bom? Então, essas são mudanças econômicas, tá? Agora nós vamos ver as mudanças sociais. Mudanças sociais, urbanização. Sim, as pessoas agora não têm mais como morar no campo, elas têm que morar nas cidades. Então, eu vou ter o surgimento das cidades, a ideia de ruas largas, lojas, padarias, mercados, armazéns. Então, é uma urbanização. O fortalecimento da burguesia, porque a burguesia que vai financiar, vai colocar dinheiro nessa industrialização. Surgimento do proletariado, que é a classe trabalhadora, a força, tá? E a separação entre o capital, a burguesia, o dinheiro, e o trabalho, que é o proletariado. Preste atenção numa coisa. Os pequenos artesãos, eles não têm mais espaço nessa economia. Eles estão sendo engolidos pelas grandes empresas. Qual é a saída que eles têm? Vender a sua força de trabalho para a burguesia, trabalhar nas fábricas. E aí nós temos uma coisa, o trabalhador, ele é explorado. Sim, ele é explorado. Péssimas condições de trabalho e de vida. Vocês podem pegar aí no livro de vocês, no capítulo 5, ele está falando que o trabalhador trabalha de 12 a 16 horas por dia, não tem direitos trabalhistas, férias remuneradas, não tem. Se machucou, sofreu um acidente na máquina, por exemplo, no trabalho, ele é demitido. Você vai ter o trabalho infantil. Você vai ter casos também de violência, tanto física quanto sexual, tá? Então, o trabalhador, ele é extremamente explorado, tá? Quer ver? Na Inglaterra, isso vai acontecer principalmente na Inglaterra. Vocês já repararam, se vocês assistirem filme, os ingleses têm o hábito de comer salsicha, bacon, ovos de manhã cedo? Isso vem da época da Revolução Industrial. Por quê? Eles acordavam muito cedo para trabalhar e não tinha horário de almoço. Então, o café da manhã deles tinha que ser uma refeição bem reforçada para eles poderem aguentar o trabalho até a hora do almoço, tá? Você também vai ter casos, como eu falei para vocês, do trabalho infantil. O único dia de folga era o domingo. Domingo porque era dia de ir à missa, domingo do Senhor. Trabalhava sábado, domingo era o dia de ir à missa e na segunda-feira voltar ao trabalho. Vai ser uma exploração muito grande. Você vai ter casos de trabalhadores que vão se envolver no alcoolismo, vai se envolver nas drogas. Por quê? Porque o ritmo de trabalho é muito pesado, o trabalhador é muito explorado nessa época, tá bom? Nesse cenário, os trabalhadores vão começar a se organizar e nós vamos ter o movimento de revolta dos trabalhadores. Na primeira Revolução Industrial, nós vamos ter dois movimentos, o ludismo e o cartismo. O ludismo, ele vai surgir com um homem chamado Ned Ludd, tá?
Ned Ludd pregava a destruição das máquinas. Para os ludistas, ou para Ned Ludd, o grande mal era a máquina. Então, na visão dele, se eu destruo a máquina, eu destruo a exploração que o trabalhador sofre, tá? Só que os ludistas, eles vão ser muito reprimidos pelo governo. Por quê? Porque eles estão destruindo aquilo que era o bem do burguês. Imagina você, Maria Eduarda, dona de uma fábrica e ter as suas máquinas destruídas. O que vai acontecer com a sua produção? Vai parar. Então, os ludistas, eles foram duramente reprimidos pelo governo. Nesse cenário, os trabalhadores vão se reorganizar novamente e eles vão vir com o movimento cartista. O cartista já era um movimento mais pacifista. Ele pregava que o seguinte, os trabalhadores deveriam se organizar e enviar ao Congresso, ao parlamento inglês, lembra, primeira Revolução Industrial somente na Inglaterra, enviar ao parlamento inglês uma carta de reivindicações dos trabalhadores, ou seja, tudo aquilo que os trabalhadores queriam de mudança, eles deveriam enviar ao parlamento. E esse segundo movimento ele vai ter sucesso, porque com a pressão dos trabalhadores, pressionando, eles vão conseguir ter mudanças expressivas. Por exemplo, a Inglaterra vai acabar com o trabalho infantil nas minas de carvão. Sim, crianças trabalhavam nas minas de carvão. Então a Inglaterra vai acabar com o trabalho infantil nas minas de carvão. Você vai ter uma regulamentação do tempo de serviço. Então, esse segundo movimento, cartismo, ele surge mais efeito. E ele vai ser a origem hoje que a gente conhece como os sindicatos, que nada mais é do que a organização do trabalhador em grupo para exigir melhores condições de trabalho, tá bom? Pessoal, se ficou alguma dúvida, vocês me chamam lá no Telegram, que aí eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Agora eu vou pedir para vocês pegar o livro e ir lá pro Telegram, que a gente vai começar a resolver as atividades do livro, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, é só me chamar lá no Telegram, que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Tchau, Brasil! Até a próxima!